Outubro de 2017. Um objeto estranho, com a forma de um charuto, está passando voando pelo nosso planeta e todos os telescópios da Terra não o notam. Teria passado despercebido, aquela coisa misteriosa, se um astrónomo da Universidade do Havaí não a visse 5 dias depois de ter passado pela Terra. O estranho objeto foi nomeado Oumuamua, o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar o Sistema Solar, ou assim pensávamos. Mas mais sobre isso mais tarde. Como detectamos Oumuamua tarde, os astrónomos tiveram apenas 11 dias para observá-lo, pois ele estava navegando incrivelmente rápido. Sim, exibia uma velocidade incrível e sua órbita era estranha. E o que é bizarro é que parecia ter obtido um súbito aumento de aceleração, como se algo não observado o estivesse empurrando, além da influência da gravidade. Duas coisas em particular fixaram os cientistas. A primeira foi sua misteriosa aceleração para longe do Sol, difícil de conciliar com muitas ideias sobre o que poderia ter sido feito. A segunda era sua forma peculiar, segundo algumas estimativas, era 10 vezes mais longa do que larga. Agora, se você acompanha nosso canal, sabe como tivemos dificuldade em classificá-lo como um asteroide e depois como um cometa. De qualquer forma, hoje não vamos falar sobre suas propriedades. Hoje vamos falar sobre onde exatamente Oumuamua está agora, e está escapando do nosso sistema solar como um fugitivo em fuga. E como os astrónomos estão planejando ir atrás dele e pegá-lo em sua perseguição. E é realmente o primeiro objeto interestelar a entrar em nosso sistema solar. Ou existem vários deles à espreita em nosso sistema estelar, com um deles já aqui na Terra escondido à vista do avião. Desde a sua descoberta, Oumuamua tem sido uma fonte de enigma e fascínio para cientistas, astrónomos e pessoas comuns em todo o mundo. O objeto indescritível ganhou as manchetes como uma sonda alienígena suspeita, uma façanha de uma galáxia diferente ou apenas uma mera rocha, desencadeando muitas teorias e especulações. Não aprendemos muito sobre o objeto interestelar desde sua descoberta em 2017, e uma coisa é certa, ele está viajando rápido, muito rápido. Na verdade, quando Oumuamua estava mais próximo da Terra, ele estava caindo no interior do Sistema Solar a 196 mil milhas por hora, 87,3 km por segundo, de acordo com a NASA. Isso é 3 vezes mais rápido que a velocidade média de um asteroide do cinturão principal e 109 vezes mais rápido que a velocidade média de uma bala, no entanto, apenas 0,017% da velocidade da luz. Caso você esteja se perguntando. Apesar disso, quase 5 anos depois, Oumuamua está deixando o Sistema Solar exterior. Atualmente está passando por Plutão, cobrindo uma distância de mais de 2.832.000 milhas, 4.557. 662 km a cada 24 horas. Não estará completamente no espaço interestelar por mais 2 anos. O estilingue rápido de Oumuamua ao redor do Sol em 2017 dificultou a observação e a classificação do objeto. Até hoje, ainda não classificamos Oumuamua oficialmente. Isso ocorre em parte porque, honestamente, não temos ideia. A princípio, pensamos que fosse um asteroide, um grande pedaço de rocha de um sistema estelar distante. Então pensamos que era um cometa, um iceberg cósmico lançado de algum lugar no grande desconhecido. Agora, cientistas e pesquisadores estão perplexos. Resta apenas especular, com poucos dados, o que era o visitante cósmico, à medida que se afasta cada vez mais de vista. Mas os astrónomos têm um plano para persegui-lo e apreendê-lo. Ou devemos apenas deixá-lo sozinho? Hora de uma explosão do passado. Em abril de 2016, a nave espacial New Horizon da NASA alcançou o cinturão de Kuiper. Depois de capturar seu primeiro alvo, Plutão, a sonda voltou sua mira para um grande objeto em uma trajetória estranha. Sim, estamos falando de 15.810 Eron, em homenagem ao deus celta da morte, da guerra e do outro mundo. Agora, por que é tão especial, você pergunta? Bem, a maioria dos objetos no cinturão de Kuiper são feitos de rocha e gelo. Mas Eron não se move como nenhum dos objetos catalogados no cinturão. Isso fez com que os cientistas questionassem se ele é feito de algo completamente diferente, algo muito mais forte, porque gira tão rápido que a força centrífuga deveria tê-lo despedaçado. Como algo poderia girar tão rápido e permanecer intacto? Os cientistas acreditam que o giro rápido está criando gravidade artificial, e a gravidade seria a coisa mais vital necessária para longas viagens interestelares. Você não pode ter astronautas flutuando ao redor da espaçonave enquanto atravessa centenas de anos-luz. Isso sondou o New Horizon para dar uma olhada no objeto. E é aqui que as coisas ficam estranhas.
Enquanto a sonda tentava olhar mais de perto, de repente, todos os seus sensores foram desligados, as transmissões foram cortadas. Era como se alguém estivesse monitorando nossa presença, alguém ou algo que não queria que soubéssemos sobre eles. Mas pouco antes de perder o contato, a NASA observou que Eron estava girando como uma grande nave espacial. Agora você pode dizer que pode ter sido uma falha técnica, mas é aqui que as coisas ficam mais loucas. Somente quando a New Horizons se afastou de Eron, de repente voltou à vida como se nada tivesse acontecido em primeiro lugar. Agora eu deixaria para você assumir o que era, mas se for uma civilização alienígena inteligente, faz todo o sentido ficar longe da Terra e nos observar silenciosamente, do espaço frio e escuro do cinturão de Kuiper. E sempre que surgir a necessidade de uma inspeção mais detalhada, suba em uma espaçonave e camufle-a, para que pareça uma mera rocha espacial para os seres do planeta. HMM 15810 Eron. Um objeto estranho. Mas por que estamos falando disso? O que isso tem a ver com Oumuamua? Você deve ter ouvido falar do professor Avi Loeb, ex-presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. Ele sugere que não apenas existem alienígenas em nossa galáxia, mas na verdade existem 4 quintilhões de naves alienígenas acelerando em nosso sistema solar. Para ser justo, Loeb não está dizendo abertamente que Oumuamua era uma espaçonave alienígena per se, mas ele está dizendo que devemos estar abertos a essa possibilidade. À luz dessa perspectiva, ele está basicamente perguntando o que outros cientistas nunca se dignariam a fazer. Quantos possíveis Oumuamuas poderiam existir em nosso sistema solar, que passam despercebidos? Loeb e seu colega astrónomo de Harvard, Carson Ezell, analisaram quantos visitantes interestelares já vimos. Pode-se usar taxas recentes de detecção de objetos interestelares e capacidades conhecidas para estimar a densidade de objetos semelhantes na vizinhança solar, escreveram os astrónomos no estudo, conforme citado pelo The Daily Beast. Desde Oumuamua houve mais 3 objetos interestelares detectados pelos astrónomos, totalizando 4 em 8 anos. Nesse ritmo, Loeb e Ezell calcularam que poderia haver até 40 decilhões de objetos interestelares em todo o sistema solar, incluindo áreas além do alcance de nossos instrumentos. Esse número é reduzido para a figura mais humilde de 4 quintilhões ao limitar o escopo à zona habitável perto do Sol, o que é potencialmente emocionante, pois, se alguns deles forem alienígenas, seriam mais fáceis de detectar. Algumas das teorias de Loeb ultrapassam os limites, mas ele nunca deixa de levantar alguns pontos fascinantes. Mesmo que a maioria dos 4 quintilhões de objetos interestelares sejam apenas pedaços de rocha espacial, o que Loeb admite ser provável, isso ainda deixa um pouco de espaço para alguns deles serem espaçonaves alienígenas. Mas onde eles estão? Um deles pode estar escondido em nossas águas. O ano é 2014. Um convidado de além do nosso sistema solar está ligado à Terra e não temos absolutamente nenhuma ideia. De volta ao nosso planeta, a vida continua normalmente quando um meteoro entra em nossa atmosfera, se inflama em uma bola de fogo nos céus e cai no oceano na costa de Papua Nova Guiné. O objeto não era tão grande, apenas 1 metro ou mais de diâmetro, mas seu significado é enorme. O material interestelar entregue à Terra, que esperançosamente agora está adormecido nas profundezas de nossas águas. Agora a Terra recebe até 50 toneladas métricas de meteoros todos os dias, e a maioria deles queima na atmosfera, mas os que não queimam não são maiores que uma pedra, e é por isso que não representam ameaça à vida. Então o que é de tão especial neste de 2014? Veja, o que é tão notável sobre este meteoro é a velocidade muito alta e a direção incomum em que ele encontrou nosso planeta. Mas se ninguém o estava rastreando, como sabemos que ele estava vindo em nossa direção em alta velocidade? Os sensores de um satélite classificado do governo do ZEUA, projetado para detectar lançamentos de mísseis estrangeiros, foram as únicas testemunhas conhecidas da bola de fogo. E quando os cientistas calcularam sua trajetória e velocidade, perceberam que vinha do espaço interestelar. HMM, alta velocidade incomum e direção de uma rocha espacial. Isso te lembra de outra coisa? Se Oumuamua vier à sua mente, você não está sozinho. O que é surpreendente aqui é que as informações sobre o asteroide não foram imediatamente divulgadas pelo governo. 2 homens, Avi Loeb e Amir Sairaj, levaram 3 anos para que o governo aceitasse a origem do objeto interestelar e o tornasse público. A história começa em abril de 2019, quando Avi Loeb estava há 8 meses no estudo dos dados de Oumuamua, que foi então considerado o primeiro visitante interestelar do Sistema Solar.
Agora, aqui está uma informação que você gostaria de manter. Oumuamua estava viajando pelo nosso sistema solar a uma velocidade alucinante de 87,3 km por segundo. À distância da Terra ao Sol, qualquer objeto que se move a mais de 42 km por segundo está em uma órbita hiperbólica ilimitada em relação à nossa estrela, o que significa que é muito rápido para ser capturado pela gravidade do Sol. Qualquer coisa viajando mais rápido do que este limite de velocidade celestial local pode vir e, se desobstruída, deve retornar ao espaço interestelar. Tendo estudado Oumuamua, Loeb sabia que devia haver outros objetos interessantes no catálogo do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA e abordou seu aluno Amir Sairaj com ele. Em poucos dias, Sairaj identificou o meteoro de 2014 como um potencial candidato a meteoro interestelar, já que o objeto tinha uma velocidade próxima a 60 km por segundo antes de entrar na Terra. Isso iria mudar tudo. Se os dados do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, compostos por dados verificados independentemente da comunidade científica, estivessem corretos, o meteoro destronaria Oumuamua para se tornar o primeiro objeto interestelar a visitar nosso sistema solar. Eles enviaram um artigo para ser revisado por pares, mas foi recusado, e a comunidade científica recusou-se a designar formalmente o CNEOS 8 de janeiro de 2014 como um objeto interestelar. Isso porque os dados usados para calcular o impacto do meteoro na Terra foram coletados por um satélite do Departamento de Defesa do ZEUA. E revelar os valores precisos da medição do objeto tornou-se um segredo bem guardado, porque os militares do ZEUA se recusaram a divulgar as capacidades de seu satélite para o mundo. Abatido, Avi Loeb e Sairaj partiram para outros projetos, mas a história não termina aí. Se alguma coisa apenas começou. Graças a uma parceria entre o Departamento de Defesa e a NASA, 3 anos depois, em 2022, os dados que descrevem o evento acabaram sendo compartilhados em um banco de dados público, juntamente com dados de mais de 900 outras bolas de fogo registradas por sensores do governo do ZEUA entre 1988 e nos dias de hoje. O meteoro de 2014 é agora oficialmente o primeiro objeto conhecido originário de fora do nosso sistema solar, e seus fragmentos estão enterrados nas profundezas de nossas águas. Fascinante, não é? Bem, isso é o que o Prof. Loeb pensa também. Na verdade, ele acredita que o objeto pode ser uma peça de tecnologia alienígena, e é por isso que está planejando uma expedição para recuperá-lo do fundo do Oceano Pacífico. Loeb disse que o relatório divulgado pelo Departamento de Defesa mostrou a curva de luz da explosão desse objeto, que revelou que ele tinha resistência material mais resistente que o ferro e era mais resistente que todas as outras rochas espaciais que o governo do ZEUA identificou ao longo da última década, cerca de 272 deles. Portanto, deve ter sido algo incomum definitivamente, não é o mesmo que as rochas que encontramos no sistema solar. Muito mais difícil do que isso. Embora Loeb acredite que os alienígenas existem ou já existiram em algum lugar do universo, ele não acredita que o contato real com criaturas biológicas acontecerá. Em vez disso, ele argumenta que os OVNIs, incluindo objetos como o Oumuamua, são provavelmente sondas alienígenas alimentadas por inteligência artificial, potencialmente até relíquias sobreviventes de civilizações mortas há muito tempo. Demora 100 mil anos para chegar à estrela mais próxima e muitas centenas de milhões de anos para chegar à borda da Via Láctea, por isso faz muito mais sentido enviar sistemas com inteligência artificial que não sejam tão sensíveis às perigosas condições do espaço. Ele disse: "Eu chamo esses astronautas de IA e provavelmente veremos aparelhos muito inteligentes, eles podem estar bem à frente do que temos. Pode demorar um pouco para descobrir o que eles realmente estão fazendo aqui e o que estão procurando, mas ao mesmo tempo podemos distingui-los de rochas, objetos naturais como meteoros caindo na Terra, objetos feitos." Em seu ensaio no início deste ano, Loeb disse que uma expedição de recuperação poderia ser realizada usando ímãs, escavadores, para explorar a região de 6 milhas quadradas do Oceano Pacífico, onde acredita-se que o objeto tenha pousado. "Meu sonho é apertar alguns botões em um equipamento funcional que foi fabricado fora da Terra", escreveu ele na época. Loeb disse que recebeu um e-mail recentemente de alguém implorando a ele, por favor, não aperte um botão se você encontrar tal gadget. Ele basicamente estava preocupado que isso afetasse toda a humanidade, disse Loeb. "Eu disse, não se preocupe com isso, não vou apertar nenhum botão. Seria uma descoberta notável descobrir o que descobrimos, porque representaria modernidade para nós, embora represente uma história antiga para os remetentes. Desejamos a Loeb o melhor. Recuperar uma tecnologia de outro mundo será a maior descoberta da humanidade e abrirá segredos do universo como nunca antes. Mas que tal rastrear aquele que escapou no espaço? Como o Oumuamua está fora do alcance dos telescópios existentes,
só há uma maneira de encontrá-lo. Nós vamos atrás disso. Uma nova pesquisa descreve uma missão chamada Projeto Lyra para enviar uma sonda para ver se Oumuamua é tão extraordinário quanto parece. As teorias para explicar a natureza de Oumuamua incluíram um agregado de poeira fractal, um iceberg de hidrogênio, um iceberg de nitrogênio, uma vela solar alienígena, fragmentos de um planeta interrompido pelas marés e assim por diante, diz o trabalho de pesquisa. Todas as explicações têm uma característica em comum: são extraordinárias. O documento recomenda uma missão que será lançada em fevereiro de 2028, passará 4 anos recebendo assistência gravitacional da Terra, 2 vezes, Vênus e Júpiter, finalmente alcançando Oumuamua em de 2050 a 2054. Esta não é a primeira tentativa de traçar um curso para Oumuamua, embora a maioria das outras tentativas tenha recorrido ao uso de uma manobra órbita ao redor do Sol. Essa tática faz com que uma espaçonave caia em um poço gravitacional e, ao cair, use seus motores para adicionar mais aceleração. Sua desvantagem é que seria necessário um escudo maciço para proteger uma sonda contra o Sol. Em vez disso, o projeto Lyra emprega uma manobra órbita em torno de Júpiter. A missão se pareceria muito mais com as missões interplanetárias existentes, diz o jornal. A desvantagem é que as oportunidades de lançamento são muito limitadas. A outra opção, é claro, é esperar até que outro objeto como Oumuamua apareça e visitá-lo. Afinal, podem haver 7 passando pelo nosso sistema solar a cada ano. Pode até ser que a maioria dos cometas venha de outros sistemas estelares. Não seria sensato esperar, de acordo com o jornal, porque o segundo objeto interestelar já encontrado 2I Borisov em 2019 se assemelha a corpos menores, já encontrados no sistema solar. Isso torna Oumuamua ainda mais estranho e não está claro qual é a probabilidade de encontrar um objeto semelhante novamente, diz o jornal. O possível retorno científico de tal empreendimento torna esta uma oportunidade imperdível. Bem, isso é verdade, mas não deveríamos esperar que mais deles apareçam perto da Terra. Isso seria viável em termos de tempo e economicamente. E se nenhum deles aparecesse, então não havia nada de especial sobre o pedaço de rocha e economizaríamos milhões de dólares.